A felicidade não é desse mundo. Quando a gente olha superficialmente esse tema, muitos de nós podem até mesmo desanimar. Podem pensar, mas será que esse planeta é só sofrimento, essa dor? Será que tudo isso é um caos? Por que estamos aqui? Por que não podemos ser felizes aqui realmente? Porque a busca do ser humano, em todas as épocas da humanidade, é a felicidade. Todos nós que estamos aqui hoje, estamos buscando a felicidade através do que o Espírito oferece. Todos nós, quando vivemos no nosso dia a dia, buscamos a felicidade. Isso é uma busca inerente ao Espírito. Essa busca pela felicidade constitui um motivo de luta, motivo de enfrentamento aos desafios, é um combustível de vida, porque nos dá sempre muita força para enfrentar as dificuldades que nós encontramos no nosso caminho. Mas essa interpretação desse conceito de felicidade já é muito antigo. Os filósofos antigos, os filósofos contemporâneos, as crenças, as doutrinas, as religiões, sempre buscavam entender o que realmente é a felicidade. E isso sempre foi muito difícil, porque cada uma direciona para uma busca diferente. Mas é importante, então, começando a nossa palestra de hoje, porque o autoconhecimento parte dos questionamentos a nós mesmos, que nos perguntemos, será que nós somos realmente felizes? Ou será que vivemos mais momentos de alegria? Porque momentos de alegria acontecem em nossas vidas, mas estamos felizes mesmo? E se não estamos, por que nós não alcançamos a felicidade? Como é que nós podemos ser realmente felizes aqui, já que a felicidade não é desse mundo? É importante nós compreendermos que estamos em um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. Claramente, o mal não predomina no nosso planeta. O planeta é lindo, a natureza é linda, as leis naturais daqui são todas harmonizadas, é um belíssimo planeta. Portanto, o mal não predomina no planeta, predomina em quem aqui habita. E quem aqui habita? Em nós. Portanto, o mal predomina em nós. Isso é muito fácil de perceber, meus amigos, quando nós olhamos ao nosso redor e olhamos para dentro de nós. E a própria sociedade, ela vulgarizou muito esse termo de felicidade, porque hoje a gente entende felicidade como? Como é que a sociedade nos mostra a felicidade? Felicidade está no conforto material. Felicidade está em uma profissão sólida, rentável, uma família que se mostra estruturada. Felicidade está na projeção social, na projeção material, no comprar, no possuir, no viajar, no ter, no ostentar, no parecer ser, no parecer ter. Quando eu me mostro nas redes sociais muito evoluído, muito bonito, muito tranquilo, muito inteligente, quando eu me mostro bem sucedido. Então, a sociedade de hoje, materialista e utilitarista, nos direciona a esse conceito de felicidade nas buscas externas, em especial na busca da matéria. Muitos de nós também entendem felicidade a partir do outro. Nós temos um cônjuge, um parceiro, um companheiro, e esperamos que ele nos faça feliz. Não, você precisa me fazer feliz. Ou nossos pais, ou nossos filhos, ou nossos amigos. Então a gente terceiriza sempre o outro que nos traga a felicidade, que nos traga a harmonia, que nos traga a ordem em nossas vidas. Muitas vezes também nós pedimos a Deus, exigimos que Deus nos dê felicidade. Então a busca da felicidade é a todo custo. E o que pensar do desgaste do corpo físico, através dos processos da idade, vai se desgastando. Muitos de nós acabam nesse processo de envelhecimento, desenvolvendo doenças limitantes, e isso então acaba nos afligindo muito mais, acaba nos deixando muito mais distantes dessa felicidade possível a ser alcançada. Então, com essa configuração exterior, a busca da felicidade, com essa dificuldade, o corpo físico muitas vezes nos oferece, com essa busca, com essas necessidades do ter, do possuir, cada vez mais nós sentimos um vazio interior. Nós vemos que isso não nos completa, que essas buscas não nos trazem a real felicidade. Muitos momentos de alegria, mas não a real felicidade, não aquele sentimento de felicidade. Claro que a doutrina espírita não nega tudo isso, pessoal. A doutrina espírita não nega que o conforto material é importante, não nega que a sensação física é importante, não nega nada disso. É importante nós
nós temos uma profissão bem desenvolvida, bem estruturada, temos um conforto material, tudo isso é muito importante para nós. O doutrina espírita não prega que nós tornemos todos mendigos, que larguemos tudo, que desejamos tudo pelo lado materialmente. Não, de maneira nenhuma. Só que o doutrina espírita nos pede que nós não vivemos exclusivamente para isso, e que essas buscas não sejam realizadas com excesso, porque tudo isso é muito importante ver quando crescemos, quando temos um corpo físico saudável, como gostamos que ele esteja, quando o filho nosso acaba encontrando felicidade em algumas situações materiais, quando a nossa profissão tem muito bem, quando o nosso lar é muito confortável. Tudo isso é muito importante, tudo isso também faz parte da felicidade. Não podemos negar que realmente a felicidade também está nas coisas externas, nas buscas exteriores. Mas a felicidade plena, que diz o nosso Evangelho, que nós não podemos ter aqui na Terra, não ainda é possível por conta desses valores transitórios e relativos que o nosso planeta oferece. E em geral, pessoal, tudo que eu disse aqui, na maioria das vezes, é o objetivo de quase todos nós. Todos nós, ou a maioria de nós, busca a felicidade nas buscas exteriores, no outro, nas satisfações egóicas, nas satisfações que a matéria pode nos oferecer. E sabemos também que isso não nos vai trazer felicidade. Cada vez mais estaremos vazios, e comprar, possuir, ter, viajar, não supre esse vazio que temos dentro de nós. Mas então, como é que nós podemos ser felizes? Como encontrar felicidade nesse planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, onde aparentemente tudo é um caos, onde parece que o mal se sobressai ao bem, onde tudo é movimentado por ter, por possuir, por parecer? Vamos então olhar o que a doutrina espírita nos ensina. E não existe livro melhor para fazer isso do que o livro dos Espíritos, que é o principal livro da doutrina espírita. Eu separei algumas passagens de felicidade que o livro dos Espíritos oferece, porque ele fala muito sobre a felicidade real. Então eu trouxe algumas questões que nos dão alguns direcionamentos para a gente compreender então qual é a felicidade possível aqui na Terra. Então na questão 785, os benfeitores nos dizem que existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura, além do que a dos gozos terrestres nos proporciona. Na questão 113, onde fala sobre a escala espiritual, Kardec então explica nessa questão 113 sobre os espíritos puros e diz que a felicidade plena e eterna só será alcançada quando nos tornarmos espíritos puros. E como é que esses espíritos são felizes? Porque eles têm o conhecimento de tudo. E além disso, principalmente, assistindo os homens às suas aflições, e que isso então constitui para esses irmãos uma ocupação gratíssima. Ou seja, são felizes quando auxiliam. Na questão 495, nós vemos que São Luís nos diz que Deus nos outorgou a inteligência e o saber para que possamos repartir com os nossos irmãos. Na questão 988, nós vemos que o total da felicidade futura corresponde à soma do bem praticado por nós, e a infelicidade está diretamente ligada ao mal que praticamos e ao bem que deixamos de fazer. Na questão 921, nos fala que, praticando a lei de Deus, muitos males nós deixaremos de vivenciar, e a felicidade será tão grande quanto essa existência grosseira, como diz a questão aqui, pode nos oferecer. Então nós vimos alguns direcionamentos importantes para que a gente não possa compreender como ser felizes nesse mundo de provas e expiações. E a doutrina espírita então nos direciona a servir, a praticar o bem, a realmente amarmos nossos irmãos. Por quê? Porque o amor está na lei divina principal que rege nosso planeta e todo o universo. Na questão 614 também nos diz que nós só somos felizes quando vivemos as leis de Deus, e quando nos afastamos delas, nós encontramos a infelicidade. E a lei principal é a lei do amor. Então nós somos felizes realmente quando vivemos a prática do amor, quando vivemos a vida do espírito imortal, entendendo que não estamos aqui somente para a sensação física, para o crescimento da personalidade do ego, mas sim na busca
de valores, virtudes e sabedoria, que é o que leva o Espírito, que é o que faz com que o Espírito cresça, que é o que realmente nos traz a felicidade. Porque se não pensarmos assim, a felicidade vai passar somente de uma aspiração emocional descontrolada. Porque a felicidade relativa que nós podemos alcançar aqui na Terra, como nós vimos anteriormente, não depende então somente desses fatores externos. A felicidade é um estado íntimo. Nós somos felizes onde quer que estejamos, a partir da nossa busca em sermos felizes e vivermos as leis da vida. Nosso Mestre Jesus, modelo guia, padrão de referência, nos dizia: buscai o reino dos céus e todo o resto vos será acrescido. Existe um filósofo chamado Immanuel Kant, que nos falava que a felicidade ela não deve ser buscada, mas ela deve surgir de forma espontânea a partir do resultado da satisfação que o dever cumprido nos oferece. E outro filósofo chamado Aristóteles nos dizia que a felicidade está na vivência das virtudes. Então esse reino de satisfação íntima que o nosso Mestre Jesus, essa felicidade do dever cumprido, essa vivência das virtudes, começa então por uma consciência tranquila. Mas como ter a consciência tranquila? Autoconhecimento honesto. Portanto, a felicidade começa no autoconhecimento. Quando nós começamos a compreender que eu sou mesmo responsável pela minha felicidade e pela minha infelicidade, e que ela não depende exclusivamente de ninguém, a não ser de mim mesmo. E que nós não praticamos o bem que deveríamos praticar, porque somos ainda guiados pelo orgulho e pelo egoísmo. E o autoconhecimento, então, começa a nos mostrar aonde esse orgulho e esse egoísmo nos atingem, aonde eles nos nublam a visão, aonde eles nos mostram que devemos sempre querer só o bem para nós, o melhor somente para nós, e não repartir com o próximo. Então, o egoísmo e o orgulho nos nublam a visão que nos leva a viver as leis divinas. Portanto, nos afasta diretamente da felicidade. Então, começando esse autoconhecimento, a felicidade através do autoconhecimento, nós compreendemos, aceitamos que somos realmente imperfeitos e que somos os causadores da nossa felicidade. Veja, já não é mais o meu filho, já não é mais o meu pai, minha mãe, já não é mais o vizinho, já não é mais o governo, já não é mais a economia, já não é mais o mundo que é o caos, já não é mais a violência. A fonte da infelicidade está em mim, nas minhas imperfeições. Então eu começo a despojar dessas imperfeições através desse autoconhecimento honesto que me mostra onde estão os meus verdadeiros erros. Dessa maneira eu começo a me abrir aos meus irmãos. Porque se eu já não penso mais de forma tão egoísta, se eu já não quero mais o bem somente a mim mesmo, que aí começa o mal, quando eu só quero o bem para mim mesmo, eu começo então a repartir com os meus irmãos e começo a praticar o bem. E aí, pessoal, não é mais o repartir da roupa velha na casa espírita. Importante é trazer nossas roupas usadas aqui para dar para os nossos irmãos. Mas começa a crescer. Não é só mais aquela moedinha no sinal. Não é só mais aquelas quimeras que oferecemos aos nossos irmãos, as migalhas dos nossos pratos. Nós começamos realmente a doarmos nossa capacidade, a doarmos o que temos de melhor, a doarmos nossas habilidades, a doarmos pelo menos o supérfluo dos nossos pratos. E aí nós começamos a encontrar a felicidade do dever cumprido. Porque essa felicidade nos traz muito mais satisfação do que um carro, do que uma casa, do que um crescimento material que logo pede mais. Eu compro o carro de hoje, logo quero outro que aparece novamente. Eu reformo minha casa hoje, logo quero fazer mais, quero aumentar. Eu compro roupa hoje, já não me satisfaz, quero outra amanhã. Então essa felicidade do dever cumprido, ao invés de trazer esse vazio, ela preenche esse vazio interior. Porque eu me conecto com esses atributos de perfectividade que vivem em mim. Então eu realmente começo a servir, escolhendo servir. Porque vejo que na prática do bem está a verdadeira felicidade que eu posso encontrar aqui na Terra. Então eu começo a ser feliz em situações básicas da minha vida, em momentos em que eu estou em contato com meus irmãos. Como por exemplo, os momentos de tranquilidade no nosso lar, ao invés de perdermos tempo com programas, com situações que não nos edificam, que nos trazem crescimento, busco uma leitura ativa, busco um estudo, busco silêncio, busco reflexão, busco uma oração. Sou feliz também quando começo a me conservar sempre otimista em
qualquer circunstância, embora possa estar sofrendo, mantenha a minha alegria, a minha perseverança, a minha esperança, que são características do cristão verdadeiro. Eu começo a ser feliz realmente, pessoal, quando sou honesto comigo mesmo. Honesto não somente com as leis dos homens, mas vivendo as leis divinas, as leis da prática do bem, da prática do amor. Honesto comigo quando eu encontro a minha existência e consagro a ela a prática do bem, olhando os meus semelhantes, oferecendo a eles todo o progresso, todo o bem, todo o conforto, toda a segurança que está ao meu dispor para oferecer para os meus irmãos. Quando eu me sinto ativo realmente no cumprimento dos meus deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor a esse trabalho, não somente, então, hoje eu trabalho em busca do crescimento material, mas utilizo esse meu trabalho material para poder fazer o bem também, doando da minha habilidade para aquele irmão que não pode pagar muitas vezes o trabalho que eu tenho para oferecer. Então eu me torno feliz quando não permito mais que seja gastado por essas imperfeições que tanto nos dominam, pela inveja, pela maledicência, pela intransigência, pela agressividade, pela intolerância, pelo orgulho e essencialmente pelo egoísmo, que diz que eu não sou melhor, que o mundo gira em torno de mim e que eu não vou repartir nada com ninguém. Então eu começo a encontrar felicidade quando eu sou paciente, sou benévolo com os irmãos que me agridem, quando eu perdoo realmente do fundo da minha alma, quando eu consolo, quando eu compreendo, quando eu sou fraterno e solidário com os meus irmãos. Então eu ofereço respeito a todos, eu busco a todos que estão no meu contato. Então dessa maneira eu estou vivendo a felicidade. E aí eu me torno grato à vida, grato a tudo que a vida pode me oferecer. E não uma gratidão que eu só paro e fico de joelho em frente à cruz agradecendo. Eu vivo realmente o que eu oro. Eu começo a transformar meu pensamento, minha conduta numa oração. Então, em gratidão à vida, em gratidão a Deus, em gratidão às oportunidades que Ele me dá, eu pratico o bem, porque eu sou grato e ofereço todos os meus potenciais à família e à humanidade, pois como nos dizia Francisco de Assis, é dando que nós recebemos. Então é importante, meus irmãos, compreendermos qual é realmente a felicidade que podemos atingir nesse planeta. Só seremos plenamente felizes quando nos tornarmos espíritos puros e perfeitos. Mas a felicidade também é possível aqui na Terra. Basta que nós sigamos os preceitos que aqui foram ditos. Ontem a busca era somente no fora, no externo, nos bens materiais, no outro me ofertando a felicidade. Hoje eu entendo que sou ator e autor da minha vida. Então eu compreendo que a felicidade realmente está em me realizar em essência. Veja, todos nós somos criados por Deus com os atributos de perfeitividade. Todos nós temos um pouco de Deus quando amamos nossos irmãos, quando perdoamos nossos irmãos, quando somos misericordiosos, quando praticamos o bem. E esses sentimentos que nos trazem a felicidade, porque a essência do Espírito é amar, é servir. Amar é servir, meus amigos. Os valores, as virtudes e a sabedoria fazem parte desse processo de servir. Então esse é o caminho da felicidade. Inegavelmente, a felicidade está nessas buscas. Nada vai calar esse vazio existencial, esse vazio interior, a não ser a prática do bem. Quando nós ofertamos ao irmão a roupa que ele não tem para vestir, quando nós damos o remédio para aquele que está necessitado, quando nós damos uma palavra de conforto, uma palavra de amparo, uma palavra de amor para aquele irmão que está necessitado desse amparo, nós nos tornamos felizes, e muito mais felizes do que qualquer outra conquista material. E aquele que realiza esse processo sabe muito bem disso, porque o estado íntimo de felicidade toma conta de nós. Embora as situações ao nosso redor possam parecer difíceis, eu estou tranquilo, estou calmo e estou paciente, compreendendo que essa dor, essa dificuldade é uma forma de aprendizado, e vivida com muito amor na prática do bem, eu supero qualquer que seja a dificuldade que está ao meu redor. Então nós não vemos mais caos, nós vemos irmãos que precisam de amparo, e o que eu posso fazer? Pará-los, ou dando o que eu tenho de melhor. Então nós nos integramos à humanidade, nós nos integramos com nós mesmos e nos integramos a Deus, porque servir a Deus é amar,
Deus é amor, como dizia o apóstolo João. Como nos conectarmos com Deus, a não ser amando? Como estamos em contato direto com o nosso Pai Celestial, se não ser vivendo o amor? Como nos relacionarmos profundamente com a vida, com os nossos irmãos, se não ofertando o que temos de melhor? E aí compreendemos que muitas vezes nós não ofertamos por conta das nossas buscas que não nos trazem felicidade. E aí eu continuo buscando alegria nas satisfações materiais, e não tenho problema nisso, mas já não é mais o foco da minha vida. Eu entendo que a felicidade está em doar, em servir, em ofertar. E então nós encontramos a felicidade relativa que podemos viver na terra. Não a felicidade completa e plena, porque essa, só quando nós evoluirmos, nos tornarmos espíritos realmente puros. Mas a felicidade que o nosso planeta hoje, que a nossa escala evolutiva oferece, que é a felicidade do dever cumprido, que é a felicidade da prática do bem, que é a felicidade de descobrir-se cultivando virtudes e amparando nossos irmãos. Então eu sou feliz, porque estou no caminho da busca verdadeira, a busca que me direciona sempre aos valores do espírito mortal, não mais aos valores transitórios, essa ideia de felicidade vulgarizada, conforme nós vemos a nossa sociedade hoje tão materialista e tão utilitarista. Então que nós possamos, meus irmãos, a partir dessas instruções que a doutrina espírita nos oferece, realmente buscar vivenciar um comportamento que nos cause felicidade. Que aquele que sente esse vazio, a maioria de nós o sente, que comece a entender, só será preenchido na prática do bem, na prática do amor, porque quando eu ofereço, eu recebo muito mais do que eu estou dando. A satisfação de amparar meu irmão é a maior alegria que nós podemos ter nesse nosso momento evolutivo. Aquele que ainda não experimentou da felicidade verdadeira, que a busque. Basta que se esforce, basta que se movimente, basta que realmente modifique os seus hábitos, o seu modo de vida, para encontrar o sentido real da vivência da irmandade, da vivência da coletividade. O universo é como um organismo, e nós somos uma célula desse organismo, somente uma célula, mas muito importante. E para que possamos ficar em harmonia, em ordem, em tranquilidade nesse organismo universal, é importante que façamos o que está ao nosso alcance. E todos nós podemos oferecer algo para os irmãos. Só não oferecemos quando estamos realmente cegos pelo egoísmo. E não é só material, é uma palavra, é um consolo, é um abraço, é um conhecimento, o que temos de melhor, nossas habilidades, porque realmente a intenção verdadeira na prática do bem, que é a que nos traz a felicidade. Então a vida se torna mais leve, mais tranquila, e vemos amor, vemos concordância, vemos ordem em todo lugar onde olhamos, porque estamos auxiliando nessa ordenação que o nosso planeta tanto precisa. Porque o mundo só se fará melhor quando cada um de nós nos tornarmos melhor. Um povo só se modifica quando cada indivíduo desse povo se modifica. Então que possamos começar por nós, a partir das orientações de hoje, para que possamos fazer dias melhores do que foram ontem, no dia da manhã. Obrigado a todos pela atenção. Pessoal, antes da oração, eu peço para os alunos do G2 que depois da palestra permaneçam aqui no salão. Então vamos agora nos harmonizar. Peço aos médios passistas que possam me auxiliar nesse momento. E que então, com o pensamento elevado, com confiança, com sinceridade, com humildade, que possamos agradecer ao nosso Pai Celestial pela oportunidade que nos deu de hoje compreendermos um pouco mais sobre o que é realmente a felicidade. Essa felicidade verdadeira que ninguém pode nos tirar, que é a conquista das virtudes, que é a vivência, que é a consciência tranquila, que é a consciência em paz, que a prática do bem nos oferece. Mas, Pai, ainda somos muito imperfeitos, temos muita dificuldade. O orgulho, o egoísmo acaba minando as nossas ações. Então, por favor, Pai da vida, nos ajuda a vencermos o egoísmo no nosso dia a dia. Nos ajuda, Pai, a vencermos o orgulho, a preguiça, a falta de vontade e realmente iniciarmos esse processo de crescimento que nos trará a felicidade. Nos ajuda, Pai, a não olharmos mais para nossos irmãos julgando e
buscando o que tem pior neles, mas olhar para cada um deles e pensar: como eu posso ser útil? É isso que o nosso Mestre Jesus ensinou. Então, Pai, nos ajude, nos inspira, para que possamos realmente vivenciar o bem em nosso dia a dia, com nós mesmos em primeiro lugar, amando a si mesmo, para que possamos amar o próximo. Por favor, Pai, nos inspira nesse processo, que possamos então voltar aos nossos lares mais harmonizados, mais tranquilos e prontos para esses enfrentamentos. Que a nossa oração se dirija onde existe a dor, aos nossos familiares, a todos os necessitados, e que possamos então, mais harmonizados, mais tranquilos, podemos realmente vivenciar a felicidade no nosso dia a dia. Que assim seja.